Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Tudo é Atração e hoje vamos mergulhar na técnica mais poderosa, negligenciada e transformadora de toda a história do misticismo e da neurociência. Você vai descobrir que as suas noites não servem apenas para descansar o corpo, mas são portais literais para outras dimensões de realidade. Hoje, você vai aprender a usar os 5 minutos antes de apagar a luz para reescrever o código do seu destino e acordar em um mundo novo. Pare e pense, você passa 1/3 da sua vida dormindo. Se você viver até os 90 anos, terá passado 30 anos inconsciente. A maioria das pessoas acredita que esse tempo é um vazio, um intervalo onde nada acontece. Esse é o maior erro da humanidade. O sono não é uma pausa. O sono é o turno da noite na fábrica da criação. Enquanto a sua mente consciente, aquela que duvida, que tem medo, que analisa as contas, desliga, existe uma outra parte de você, infinitamente mais poderosa, que nunca dorme. O seu subconsciente. Ele controla o seu coração, a sua digestão, a regeneração das suas células e, mais importante, ele controla a vibração que você emite para o universo. O problema é que 99% das pessoas vão para a cama de forma errada. Elas levam para o travesseiro o lixo do dia. Elas deitam e começam a repassar as brigas, as preocupações, as notícias ruins que viram no celular. Elas dizem para si mesmas: estou tão cansado, não sei como vou pagar isso, minha vida está difícil. Entenda o perigo disso. O momento antes de dormir é o momento de maior sugestionabilidade do ser humano. O que você pensa nesses últimos minutos não é apenas um pensamento, é uma ordem de comando para as próximas 8 horas. Se você adormece preocupado, o seu subconsciente passa 8 horas maratonando a vibração da preocupação. Ele entende. O chefe quer mais problemas. E ele trabalha a noite toda para criar circunstâncias, coincidências e eventos que tragam mais problemas no dia seguinte. Você acorda cansado e a vida parece piorar, e você não sabe por quê. A culpa é do seu ritual noturno. Hoje, vamos mudar isso. Vamos transformar a sua cama em um altar de transmutação. Vamos aprender a técnica que místicos como Neville Goddard chamavam de SATS, State Akin to Sleep, ou estado semelhante ao sono. É a porta dos fundos da mente, onde os guardas estão dormindo e o tesouro está desprotegido. Para entender por que isso funciona, precisamos olhar para a ciência das ondas cerebrais. Durante o dia, você está em beta. Beta é a onda do estado de alerta, do estresse, da lógica. É onde vive o seu porteiro crítico. Se eu te disser agora, você é milionário, o seu porteiro crítico em beta vai dizer: mentira, olha a sua conta bancária. Ele rejeita a afirmação. É por isso que fazer afirmações durante o dia, muitas vezes, não funciona. O porteiro barra a entrada. Mas à medida que você começa a relaxar e o sono chega, o seu cérebro desacelera. Você entra em alfa, relaxamento leve, e depois em teta. Teta é o estado mágico, é o estado da hipnose profunda, da meditação avançada e do sonho lúcido. Em teta, o porteiro crítico foi embora. A porta do subconsciente está escancarada. Nesse estado, que acontece todas as noites logo antes de você apagar, qualquer coisa que você imaginar é aceita como verdade absoluta. Se você imaginar que é rico em teta, o subconsciente não discute. Ele aceita. E uma vez que o subconsciente aceita uma ideia, ele tem a obrigação biológica e universal de transformá-la em realidade. Ele vai mover céus e terra, vai alterar o seu comportamento, vai atrair pessoas, vai criar acasos para que aquilo aconteça. A técnica que vamos aprender hoje é sobre como capturar esse momento teta consciente e plantar a semente dourada antes de cair no sono profundo, delta. É uma janela de oportunidade curta,
mas é onde os milagres são fabricados. Então, como fazemos isso? O primeiro passo é a imobilidade física. Neville Goddard ensinava que você deve deitar na cama ou sentar numa poltrona confortável e imobilizar o corpo. Fique numa posição onde você não precise se mexer. O objetivo é fazer o corpo dormir enquanto a mente permanece acordada por mais alguns minutos. Relaxe. Comece a sentir o corpo pesado. Sinta como se seus ossos fossem de chumbo. Diga a si mesmo: eu estou relaxado, eu estou seguro. Respire fundo. Quando você sentir aquela nuvem de sono chegando, aquele momento em que os pensamentos começam a ficar desconexos e a realidade parece distante, você entrou no estado SATS. Pare aí. Não durma ainda. Agora, o passo crucial. A cena curta em loop. A maioria das pessoas erra aqui. Elas tentam visualizar um filme inteiro de 2 horas da vida perfeita. Isso é cansativo e a mente divaga. Você precisa escolher uma cena curta, de 5 a 10 segundos, que implique que o seu desejo já foi realizado. Atenção à palavra, implique. A cena não é você conseguindo o desejo, é uma cena após o desejo realizado. Se você quer um carro novo, a cena não é você comprando o carro. A cena é você sentindo o cheiro de novo do estofado e suas mãos no volante, dirigindo feliz. Se você quer dinheiro, a cena não é você ganhando na loteria. A cena é alguém que você respeita apertando a sua mão e dizendo: parabéns pelo seu sucesso financeiro incrível, e você respondendo: obrigado. Se você quer saúde, a cena é você correndo na praia ou o médico dizendo: é um milagre, você está perfeito. A cena deve ser em primeira pessoa. Você não pode se ver de fora, como se estivesse assistindo a um filme na TV. Você tem que estar dentro do corpo. Você tem que ver as suas próprias mãos. Você tem que sentir a realidade física da cena na imaginação. O segredo não é a imagem visual. É a sensação tátil e emocional. Enquanto você roda essa cena curta, de 10 segundos na sua mente, em loop, você deve adicionar os tons da realidade. Qual é a temperatura do ar nessa cena? Qual é a textura da mão da pessoa que te cumprimenta? Qual é o som da voz dela? É real? Parece sólido? No começo vai parecer apenas um pensamento vago, mas à medida que você repete o loop, a cena começa a ganhar vida. Ela começa a parecer tridimensional. Você começa a sentir o tom de realidade. E então surge a emoção. Não uma euforia histérica, mas um sentimento profundo de alívio. O alívio de finalmente está feito. Graças a Deus é verdade. Esse sentimento de naturalidade é a chave. Você deve repetir a cena até que ela pareça uma memória, não uma fantasia. Você deve saturar a sua mente com essa cena até que num determinado momento você sinta um clique interno, uma sensação de que a carga foi entregue. E agora, o grande finale da técnica. Você deve adormecer enquanto executa a ação. Você não para de visualizar e depois dorme. Você deixa o sono te levar enquanto você está sentindo o aperto de mão ou sentindo o volante do carro. Você quer que essa seja a última impressão consciente no seu cérebro antes de apagar. Por quê? Porque o último pensamento da vigília é o primeiro pensamento do subconsciente. Se você adormece na vibração do desejo realizado, você entrega esse molde para o universo. Durante as próximas 8 horas, enquanto você ronca, o seu eu superior está trabalhando na engenharia reversa para trazer aquilo para o mundo físico. Você está literalmente engravidando o subconsciente. E assim como uma gravidez biológica, uma vez que a concepção acontece, o nascimento é inevitável. Você não precisa forçar um bebê a nascer. Ele nasce no tempo certo. O seu desejo também. Se você acordar no meio da noite, não comece a se preocupar. Volte imediatamente para o seu loop. Volte para a cena. Use qualquer momento de sonolência como uma oportunidade para reforçar a programação.
Nunca desperdice um estado de sonolência com pensamentos de medo. Isso é usar magia negra contra si mesmo. O que acontece quando você acorda? Aqui é onde muitos destroem o trabalho da noite. Você acorda, olha para o quarto igual, a conta igual e diz: "Ah, foi só um sonho, nada mudou." Pare. Se você reagir à ausência do desejo, você aborta a semente. Você deve acordar com a sensação residual do perfume do sucesso. Você deve levantar da cama com uma estranha confiança, uma paz de que algo mudou. Neville Goddard dizia que você deve viver no Sabbath, o dia do descanso. Isso não significa não trabalhar. Significa não ter ansiedade mental. Se você plantou a semente à noite, você não vai lá cavar de manhã para ver se brotou. Você confia. Durante o dia, quando a dúvida vier, lembre-se da sua noite. Diga: "Não, eu já vivi isso na minha realidade real, a imaginação. O mundo físico é apenas um espelho atrasado que está correndo para se ajustar." Caminhe pelo seu dia com a postura de quem já tem. Essa coerência entre a noite, plantio, e o dia, fé, é o que colapsa o tempo. Você vai notar que coincidências estranhas começarão a acontecer, o que chamamos de ponte de incidentes. Alguém liga, um livro cai, uma oportunidade surge. Esses são os efeitos colaterais da sua programação noturna. Siga esses sinais, haja sobre eles. O subconsciente está movendo as peças do tabuleiro. Muitas pessoas dizem: "Mas eu não consigo visualizar", ou "Eu durmo antes de conseguir sentir." Não se preocupe, a visualização não precisa ser em HD. Se você não consegue ver, tente sentir. Sinta a emoção, ou use uma frase curta. Em vez de uma cena, use uma canção de ninar. Repita uma frase como: "Obrigado, Pai", ou "É maravilhoso", ou "Está feito." Repita isso como um mantra, sentindo a gratidão até adormecer. A palavra também carrega a vibração. O importante não é a técnica cinematográfica, é a frequência emocional que você carrega para o sono. Outro problema: a insônia por ansiedade. Se tentar fazer a técnica te deixa ansioso e sem sono, pare, relaxe. Diga: "Se eu não fizer hoje, tudo bem." O esforço excessivo bloqueia. A técnica deve ser prazerosa. Deve ser como brincar de faz de conta. Se virar trabalho, o ego entra e a porta se fecha. Brinque com a sua mente. Divirta-se sendo rico na sua cama. A alegria é o melhor condutor. Você agora tem em mãos a ferramenta mais potente de transformação pessoal. Não custa dinheiro. Não depende de ninguém. Depende apenas da sua disciplina de controlar os 5 minutos finais do seu dia. A pergunta é: você vai continuar sendo vítima dos seus pensamentos automáticos ou vai assumir o controle da sua noite? A sua cama pode ser o túmulo dos seus sonhos ou o berço do seu novo império. A escolha é feita toda vez que você fecha os olhos. Eu te desafio. Faça isso por 7 noites seguidas. Apenas 7 noites. Escolha uma coisa pequena ou grande. Crie a cena. Adormeça nela. E veja o que acontece com a sua realidade. Você ficará chocado com a rapidez e a precisão do universo. Você é o operante poder. A noite é sua aliada. O sono é a sua oficina. Vá e crie a vida que você merece. Está feito. Assim é. E se esse conhecimento ressoou na sua alma e você deseja continuar desvendando os mistérios da mente e do universo, sua jornada não acaba aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para garantir seu lugar nas próximas aulas. Deixe seu like como um sinal de que você recebeu e compreendeu essa sabedoria. Nos vemos na próxima iniciação.